Aleluia. Graça e paz, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um dia de leitura bíblica, num horário fora do normal. Porém, é o horário que Deus preparou para nós, amém? Fugi um pouco do meu controle, mas Deus está no controle, está no comando e estamos aqui a obedecer a ordem que Deus nos deu, né? O propósito que Deus colocou no meu coração, que é de partilhar com vocês mais um dia do meu devocional, amém? Do meu momento de leitura bíblica, que já não é meu, já é nosso, já não é só para mim, mas é para nós, amém? A bênção de Deus é muito grande, não dá para uma pessoa só, então tem que ser partilhada, amém? Aleluia, Jesus. Hoje vamos ler o nosso último capítulo do nosso livro de Atos, Atos dos Apóstolos, amém? Hoje vamos encerrar o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer a leitura do capítulo 28. Amém? Hoje, dia 28 de janeiro. Amém? Amanhã vamos dar início ao livro de Romanos. Nosso horário normal, no princípio, sem alteração. Amém? Espero que você seja muito abençoada em nome de Jesus com essa leitura. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Ontem lemos sobre o naufrágio, né, que Paulo sofreu, né, na viagem para Roma por teimosia, vamos assim dizer, né, da parte da tripulação, que ele sugeriu que ficassem na cidade onde eles tinham atracado, mas eles acharam por bem continuar a viagem e nisso sofreram um naufrágio. Mas graças a Deus todos conseguiram chegar em terra firme, né? Uns pelos seus meios, mesmo a nado, outros tiveram que se apoiar em restos de madeira, mas o importante é que todas as pessoas salvaram-se, né? Vamos assim dizer, ninguém pereceu, amém? Agora vamos dar continuidade, saber como é que foi, né? Eles chegaram em terra firme e vamos saber aonde que eles chegaram, amém? Porque não era ainda o destino deles, eles iam para Roma, mas aí eles tiveram que mudar de rota, vamos assim dizer, né? Aleluia, Jesus. Então, se puder abrir já a tua Bíblia no capítulo 28, nós vamos dar início à nossa leitura. Vou só mudar aqui o louvor. Aleluia, Jesus. Vamos meter Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus, Rei da Glória. Amém. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, no capítulo 28 de Atos, diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizemos uma fogueira e receberam bem a todos nós. Pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, víbora ou cobra, né? Algumas versões pode estar escrito cobra, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão, ou seja, mordeu a mão de Paulo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver.
Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Amém? Aqui o Paulo, né, depois de chegarem a Malta, né, que é a ilha onde eles... a terra, né, que eles encontraram era uma ilha e a ilha era Malta, né? Aí eles foram recebidos pelo povo e tal. E nisso Paulo foi mordido por uma cobra. Amém? Provavelmente essa cobra devia ser venenosa, porque os habitantes da ilha, né, esperavam que acontecesse alguma coisa a Paulo. E quando viram que nada lhe acontecia, ou seja, o que acontece? Uma pessoa é mordida pela cobra, mão incha, dependendo se for uma cobra venenosa, né? Dá outros efeitos. Se for muito venenosa, a pessoa pode cair, né? Sufocar, enfim. Tem como é que se diz? Muitos efeitos colaterais, né? Vamos assim dizer. E como eles viam que nada acontecia, primeiro pensaram, quando lhe morderam, pensaram, esse aqui deve ser culpado do crime que estão lhe acusar, porque escapou do naufrágio. Agora lhe morderam na cobra, só pode ser tipo, né? Uma pessoa mesmo que fez alguma coisa de errado. Quando vem que o efeito da cobra, né? Ou seja, que a mordida não tem efeito, não teve efeito que eles esperavam. Aí pensaram, não, só pode ser um Deus, né? Então no versículo 7 diz assim: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Quem curou foi Paulo? Não foi Paulo. Não foi Paulo que curou. Quem curou foi o Espírito Santo, né? Através de Paulo. Amém? Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Ou seja, esses últimos versículos estamos a ler, né, todo o processo, né, toda a viagem. Eles saem de uma cidade, depois vão para outra cidade, né, o navio tem que fazer paragens, né, tem que atracar para carregar mercadoria, descarregar, saírem pessoas, entrarem pessoas, né, porque o navio era o principal meio de transporte de país em país, né, para pessoas poderem circular de uma cidade para outra. Cidade até normalmente ia mesmo a pé, né, cavalo, prontos, tinha os meios que não são os meios que nós temos hoje, mas para saírem assim de lugares mais distantes, então usavam mesmo, né, navio. Então era necessário fazer essas paragens todas. Mas aqui depois lemos, né, que eles chegaram a Roma. Quando eles chegaram a Roma, Paulo teve permissão para viver, né, por conta própria. Então ele foi viver por conta própria, mas estava sob custódia de um soldado. Amém? Ou seja, ele ainda era considerado um preso, então não podia viver livre.
no 17 diz assim: 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês por causa da esperança de Israel. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Ou seja, aqui Paulo, depois de se estabelecer lá na casa e tal, então ele convoca os judeus, de Roma, os judeus que residiam lá. Então ele pediu para conversar com esses judeus e explicar a situação, Esses judeus receberam Paulo, e ouviram que ele tinha a explicar. Quando ele aqui fala, que por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas, o que é que Paulo está a falar? Quem é a esperança de Israel? É Jesus. Jesus é que veio trazer a esperança. Por quê? Porque Jesus veio libertar. Amém? Mas eles não entenderam. Então Paulo diz isso. Então no 21 diz assim: eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judeia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. A seita, que é o caminho, que eles também chamavam de seita, outros chamavam o caminho, mas que eram realmente os cristãos, os novos convertidos a Cristo. No 23 diz: assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Ou seja, os judeus ouviram a versão de Paulo, ouviram o que ele tinha a dizer, mas eles disseram também que não sabiam de nada, que eles não estavam a par do que estava a acontecer. A única informação que eles tinham é que Paulo era uma boa pessoa, ou seja, tinham uma boa referência sobre Paulo, mas que não sabiam dessa questão que levou Paulo a Roma. Então ele disse que só foi para Roma porque apelou a César. Por quê? Porque os judeus, embora não tivessem nada realmente que lhe acusasse, eles não queriam ceder, não queriam lhe libertar, Então eles acharam por bem, se calhar era um número mais reduzido, então eles acharam por bem convocar também os outros que não estavam presentes, ou seja, mais pessoas, para poderem, então, depois entender, porque Paulo também precisava lhes explicar. Então, diz assim: desde a manhã até a tarde, vou ler de novo o 23. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. E aqui Paulo passa a citar o profeta Isaías. Lembrando que o profeta Isaías está bem mais para trás, está no Antigo Testamento. Amém? No 26 diz assim: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo vocês, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão.
pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Amém? E o 28 diz, portanto, quero que saibam, isso já palavras de Paulo, né? Já não está citado mais o livro de Isaías, ou o profeta Isaías, mas aqui ele diz, portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Amém? Aqui que está a dizer que Paulo, né, falou sobre o reino de Deus, falou sobre tudo aquilo, né, sobre a salvação em Jesus Cristo. Aqui diz que alguns creram, outros não creram. E aquilo gerou ali uma confusão. Por quê? Porque lembrando que esses eram judeus, estes ainda não tinham acesso, né, a nova, como é que eu posso dizer? Não tinham acesso às boas novas, né, que Jesus veio trazer. Então Paulo veio lhes mostrar que, né, que ele seguia ainda Moisés, seguia ainda os profetas, mas que também tinha algo a acrescentar, que é a vinda de Jesus, né, o plano de salvação. Mas eles recusaram-se a ouvir, uns creram como de sempre, outros não como de sempre, né, ou seja, uns creram, né? Havia sempre no grupo os que criam e os que não criam. Quando Paulo cita esses versículos que foram citados no livro do profeta Isaías, isso aplica-se até hoje. Aplicamos, não é o que eu digo sempre. A Bíblia nós temos sempre que trazer para o nosso contexto atual. Não podemos ler a Bíblia só como se fosse um livro, né? Não, aconteceu essa história há 1000 anos atrás, há 2000, 3000 anos atrás, então já não é válida. É válida. Porque se nós formos ver as semelhanças, né, do que acontecia antigamente, são exatamente as mesmas que acontecem nos dias de hoje. Amém? Nós encontramos muitos pontos que coincidem. Quando tu vais falar para alguém de Jesus, como é que essa pessoa recebe? Amém? Se nós voltarmos a ler aqui, diz assim, vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Então tem muita pessoa que está ali, ouve. Já não sei quantas histórias eles falaram, ouve, mas não entendem. Amém? Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Então vamos pensar. Até nem vamos falar dos outros, vamos falar de nós. Vamos falar de nós, da nossa própria conversão. Amém? Como é que foi o nosso processo de conversão? Também houve isso de nós vermos as coisas e não percebermos, ouvirmos as coisas e não entendermos. Amém? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ou seja, eu ouvir, mas eu quero ouvir só. Ou seja, vou ouvir com o ouvido, mas vou fechar o olho. Ou seja, né? Porque quando nós temos todos os sentidos atentos, nós temos uma percepção melhor. Quando você já fecha um, né? Já bloqueia um, então já estás a mostrar que tipo não queres entender bem, vou ouvir só, mas não vou entender, tipo assim, né? Depois diz, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Amém? Então ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. É preciso termos todos os sentidos abertos, todos os sentidos realmente atentos, porque para não nos deixar passar nada. Aquilo que o olho não vê, o ouvido vai ouvir, aquilo que o ouvido não ouviu, o olho viu. Ou seja, temos ali todos os sentidos abertos, que é para realmente, né, nós percebermos do que nos é apresentado, o que Deus quer conosco, o que nos está a apresentar. Amém? E então, depois aqui, portanto, que eles sabem que
portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente. Ou seja, eu acho que a coisa mais dura do judeu, eu não digo hoje, né? Provavelmente hoje ainda deve haver. Mas naquela época que eles sabiam que eles eram o povo escolhido, eles ainda sabem disso, eles ainda têm essa convicção que eles são o povo escolhido. Mas vamos falar daquela época que não havia muitas religiões, que não havia ainda o cristianismo, né? Vamos assim dizer. Um judeu ouvir que agora o Deus deles não é só deles. O Deus deles agora é para todos aqueles que crerem. Pode ser idólatra, pode ser quimbandeiro, pode ser bruxo, pode ser, sei lá, né? Porque antigamente as religiões que haviam eram essas, eram de idolatria, né? Tinham uns bonecos e adoravam aquelas imagens. E as outras, né, de fazerem rituais, né, prontos. Dos bonecos também faziam, era tudo a mesma coisa, mas prontos. Imagina para eles que eles tentavam preservar aquelas leis, tentar seguir o máximo, a risca, para preservar a salvação, para preservar, né, a imagem do próprio Criador, né? Tem aquele amor incondicional e saber que tipo esses que são idólatras agora também tipo vão ser do nosso Deus, tipo assim, tá sabendo? Vamos partilhar o Deus, tipo assim, né? Imagina, era uma ofensa, era ofensivo para eles, não era só uma questão de ter ciúmes, era uma questão de ser ofensivo, você lhe dizer que aquele idólatra, né, aquele que adora a imagem, ou está a adorar o teu Deus invisível, porque para o judeu ele não precisa de ter imagem nenhuma de Deus. Ele não precisa ter nada que ele fala, esse aqui é Deus. Ele sabe que a idolatria é pecado. Vai contra as leis de Moisés. Amém? Então ele já sabe. Então toda pessoa que era idólatra, toda pessoa que tinha que ter uma imagem e chamar aquilo de Deus ou de o nome que quiser, desde que preste um culto àquilo, para ele já era uma adoração. Amém? Então, para ele, nós temos que ver isso, nós temos que entender a cabeça do judeu quando Paulo começou a dizer, não, agora os gentios também têm direito. Eles não era ciúme, só era uma revolta, era uma, tipo assim, eles não merecem, uma vergonha, era algo assim, mais ou menos, amém? Então é preciso nós olharmos com esses olhos, nos colocarmos na posição deles para podermos entender. Porque não é como nós, que nós hoje já crescemos, né? Já nascemos num lar que tipo, né? Os nossos pais creem que existe um Deus, ninguém vê, nunca lhe viram, mas creem que existe um Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Então para nós é fácil, mas para eles que cresceram numa realidade diferente, é completamente diferente. A percepção é diferente. Amém? Então aqui quando Paulo declara isso para os judeus, né, que ouvem sobre tudo aquilo que ele tinha a dizer e ainda vem mais com essa bomba, vamos assim dizer que o Deus, né, portanto quero que saibam que esta salvação, a salvação que ele já teve a explicar, né, é enviada aos gentios, eles a ouvirão, ou seja, ele não só está a anunciar, né, sobre a salvação, não só está a anunciar que os gentios vão ouvir sobre isso, vão ter acesso a isso, mas ele está a dizer que eles a ouviram, ele está a afirmar que os gentios vão receber. Quando ele diz eles a ouvirão, não é ouviram só e sabem, não, é ouvir e receber e aceitar. Então ele já está a dizer, eles vão ouvir, vão aceitar. Eu vou lhes dizer e eles vão ouvir, eu e os outros mais que vierem depois de mim. Então os judeus ficaram bem possessos, imagina. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Ou seja, ele estava, imagina, vamos só imaginar, né? Só imaginar. Depois diz que por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo.
pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Ou seja, ali naquela casa ele recebia as pessoas porque novos convertidos, pessoas que estavam a ouvir falar da salvação. Me fala mais da salvação. Também quero receber essa salvação. Como é que é? Tá aquilo tudo, né? Nós já sabemos, amém? Todos nós que já estamos a vir acompanhar a leitura, que já lemos nos capítulos anteriores de Atos, né? Para não ser muito repetitiva, então é isso, amém? Então é isso, durante 2 anos ele teve ali a receber as pessoas e a orientar, continuou ali a pregar, continuou a orientar, olha assim, abertamente e sem impedimento algum, ou seja, ninguém veio para atrapalhar os planos de Deus, amém? Então, por hoje é tudo. Terminamos a nossa leitura, vamos terminar já a nossa live, porque já é tarde. Hoje comecei bem tarde, porque eu tive uma reunião que terminou um pouquinho, né? Tarde, fora do horário previsto. Então, é isso. Vamos orar para encerrar a live, amém? Que Deus abençoe a tua noite e que tenhas um dia amanhã transbordante na presença de Deus, amém? Fecha os teus olhos aí e vamos orar, amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai amado, por mais essa noite, meu Pai, de leitura, meu Pai, por mais essa noite, Senhor, de comunhão contigo, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, eu entrego a vida de cada um, meu Pai, aqui presente, meu Pai, e entrego, Senhor, também nas tuas mãos a vida de todas as pessoas que irão ver a live mais tarde, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor vai de encontro, meu Pai, ao coração, meu Pai, dessa pessoa, meu Pai, e que ele possa receber, meu Pai, ela possa receber, meu Pai, a mensagem que vem direto do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor trabalhe a mente, meu Pai, trabalhe o entendimento, meu Pai, que o Senhor possa realmente abrir os olhos, meu Pai, os ouvidos, meu Pai, todos os sentidos espirituais, meu Pai, e para que essa pessoa, meu Pai, esse irmão, essa irmã, possa receber, meu Pai, tudo aquilo que tens preparado, meu Pai, para a vida dela, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu entrego, meu Pai, o resto da noite, eu entrego a família, meu Pai, de cada pessoa aqui presente, Senhor. Entrego, meu Pai, a nossa leitura bíblica também na manhã, Senhor. Que o Senhor seja sempre o centro, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, seja o governo, o domínio, meu Pai, de todo, meu Pai, essa live, Senhor, de todo esse plano de leitura, meu Pai. Que o Senhor alcance, meu Pai, mais vidas, meu Pai, e que haja transformação através do teu nome, Senhor. Assim eu oro, meu Pai, na certeza de que o Senhor irá cumprir o que o Senhor prometeu. E já te agradeço, meu Pai, por tudo que já fizeste e por tudo que ainda irás fazer na nossa vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma feliz noite e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, e se Jesus não voltar. Amém? Um beijo grande. Fiquem com Deus.